Deus. Tá, que maravilha, né? A presença do Espírito Santo está sobre a tua vida. Você acredita nisso? Tá, quem está aqui pela primeira vez e você não faz parte do nosso ministério? Dê um sinal com a mão. Primeira vez que vem aqui na catedral, tem alguém? Fique em pé, acho que vai ser melhor para ver. Quem não faz parte desse ministério é a primeira vez que vem aqui? Todo mundo já ou faz parte, ou já vieram mais vezes. Tem alguém? Tá ali atrás. Eu vou te dar um livro de presentes, tá? Um livro Casal Aliançado com Deus. É um livro que tem princípios elementares que regulamentam a vida amorosa. Tem outra pessoa? Aí, ó, tá vendo? Não tinha ninguém. Na hora que eu falei que eu vou dar o livro, parece que o som está meio... Parece que o som está dando ar. Tá, tem mais alguém? Não. Quando fala que vai dar o livro, aparece, né? É a primeira vez que vem aqui? Então, dê o livro para ele também. É o livro da minha autoria, Casal Aliançado com Deus. A minha oração é que os princípios que estão nesse livro abençoem a sua vida sentimental. Amém? Tá, nós vamos ter a consagração de obreiros que foram pré-designados pelos seus pastores. Venham aqui à frente. Eu quero aproveitar e convidar aqui o nosso missionário Charleston. Até hoje não aprendi a falar. Ele, que está fazendo parte de um projeto. Eu sigo ele nas redes sociais. Cadê o pessoal que vai ser consagrado? Pode subir aqui, ó, enquanto ele fala. E eu sigo ele nas redes sociais. O projeto é o Ministério Os Campeões de Jeová. Tá, então ele está aqui no traje do futebol americano. Não sei se você já assistiu. Ele vai falar aqui rapidamente como é que funciona. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, dá um aplauso ao Senhor Jesus, que Ele merece toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Na verdade, bispo, esse projeto nasceu através de um pastor, Eliel Marins, que disse que Deus tinha algo para mim antes do arrebatamento da igreja. E o meu foco, ultimamente, é exclusivamente pregar acerca da volta de Jesus. E, na verdade, aqui representa Efésios capítulo 6, as armaduras de Efésios 6. Mas eu queria, como é Pentecoste, deixar uma breve palavra que está em Atos capítulo 2, que diz assim: e há de ser, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu todos que estavam assentados. Quando tem comunhão, há Pentecoste. Não existe Pentecoste sem unidade, sem comunhão. E Joel capítulo 2, a partir do verso 28, diz o seguinte: e há de ser, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. É o último minuto da igreja na terra, e eu queria realmente agradecer essa oportunidade. Olha para o seu irmão, diga a ele, diga a ela: não há Pentecostes sem comunhão. Não há Pentecostes sem unidade. E para encerrar mais um minuto, lá na Alemanha, bispo, na Segunda Guerra Mundial, um oficial do exército alemão adentrou a igreja e estava vendo um culto em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, e aquele chefe do pelotão oficial adentrou aquela igreja com seus soldados e bradou dizendo: aquele que não negar Jesus em um minuto será fuzilado. Vocês têm um minuto para negar ou para permanecer aqui na igreja. De repente, abriram as portas, pessoas pulando janela, pulando cadeiras, e quando ficou um grupinho fiel, firme, aquele grupinho pequenininho, aquele oficial olhou para o pelotão e disse: coloquem as metralhadoras na parede. Nós também somos cristãos, só que queríamos orar com os fiéis de Cristo na terra. Dê um aplauso a Jesus, porque a fidelidade traz Amém. O Pentecoste. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tá. Vamos para o momento de consagração dos novos obreiros, missionários, né? Os pastores de vocês estão aqui, né? Está aqui a pastora Selma. Tá. E podem se ajoelhar. A igreja estenda as mãos para cá. Esse é um momento importante. São pessoas que, ou voluntariamente ou por conta do chamado, estão se apresentando para serem canais da graça de Deus nesse tempo que antecede o fim. A nossa oração é que mais pessoas possam se voltar para Deus, se apresentando para serem obreiros, missionários, para serem pregadores do Evangelho nesse tempo do fim. Vamos orar, estenda as mãos para cá. Pai eterno, nós te apresentamos, ó Deus, essas pessoas que estão curvadas neste altar, ó Pai, previamente designadas pelas suas lideranças para os respectivos ministérios. Ó Deus, como ministro da Tua Palavra, eu faço a unção agora, profetizando, que o Senhor venha aparelhar cada um deles, para que eles sejam frutíferos
naquilo que está proposto. Ó Deus, que eles sejam submissos à tua palavra, submissos à liderança, e que o Senhor, ó Deus, possa preservá-los de todo levante, de toda retaliação dos infernos. Estenda a mão, confirma o propósito do Senhor, não somente nessas vidas, mas nas respectivas famílias que estão representadas nesse altar. Eu profetizo, ó Deus, que nenhum desses se percam, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu oro, eu peço, eu profetizo que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. E tem também aqui o filho do pastor Antônio. É o Moisés, xará do Moisés, só que é mais bonito que o pastor Moisés. Pai eterno, aqui está esse presente que o Senhor concedeu, não somente a este casal, mas a essas duas famílias que se encontraram através dessas duas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos o Moisés agora. Ó Deus, essa criança, ó Pai, que de fato teve um desafio para que ela nascesse. Nós acompanhamos de perto, mas a boa mão do Senhor estendida liberou graça especial. Que o Moisés cresça com saúde, livra ele de acidentes, livra ele de toda a trama do mal, toda a trama das trevas, que ele cresça com inteligência e que seja um instrumento do Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja um canal da graça do Senhor onde quer que ele se encontre. Nós te pedimos, oramos, profetizamos que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Tá, gente, eu vou trazer uma palavra breve e depois nós vamos ter um tempo de busca. Para você que não é batizada no Espírito Santo, você vai ser. Para você que precisa de um renovo na sua espiritualidade. Eu vou te fazer uma pergunta: o carro sem combustível anda? Anda, empurrado. De vez em quando eu vejo na rua o pessoal empurrando o carro porque acabou o combustível. Está andando, mas no empurrão. Pois tem gente que está andando no empurrão. Para vir para a igreja é empurrado, para orar é empurrado, para fazer a obra de Deus é no empurrão. E o que está faltando? A pessoa abastecer a sua espiritualidade através do Espírito Santo. Amém, gente? Tem alguém aí, não? Tá, então, os que trouxeram a Bíblia, abra rapidamente Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Tá. Compartilha aí. Está com o celular? Compartilha aí, está ao vivo no YouTube. Está aqui atrás, aqui, ó. Olha lá, ó. Compartilha aí rapidão, que tem gente que vai precisar ouvir essa palavra. Bispo Santos 02 no YouTube, tá? Aí você, compartilhando, vai chegar em alguém que de repente está precisando. Amém? Atos dos Apóstolos no capítulo 2, é o texto que foi mencionado aqui nesta festa do Pentecostes, essa reunião de avivamento. Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1 a seguir. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diga amém. Tá, agora ergue a sua cabeça, olhe para mim, escute cuidadosamente. Eu dou graças a Deus, frequentemente, porque eu comecei cedo na presença de Deus. Alguns dos que estão aqui conhecem a minha história. Eu comecei com 4 anos de idade. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas muitas coisas aconteceram não somente na minha vida, mas na minha família, por conta da ação do Espírito Santo. E durante muito tempo na minha vida, outras coisas aconteceram alusivas à ação do Espírito Santo, mas ainda assim eu não entendia. Mas chegou um momento que eu comecei a discernir, a descobrir algumas coisas acerca do Espírito Santo. Eu quero usar como meu tema hoje, pode apagar a luz aí por gentileza, eu quero usar como meu tema hoje, descobertas sobre o Espírito Santo que mudaram a minha vida. Algumas descobertas acerca do Espírito Santo que mudaram radicalmente a minha vida. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu pensei do mesmo modo que eu pensava antes.
Nunca mais eu lidei com sentimentos do modo como eu lidava antes. Nunca mais eu tive as ações e as reações do mesmo modo como eu tinha antes. Nunca mais a minha oração foi do modo como eu orava antes. Nunca mais ler a Bíblia foi do mesmo jeito como eu lia antes. E nunca mais eu fiz a obra de Deus do modo como eu fazia antes. Eu quero compartilhar com vocês algumas dessas descobertas sobre o Espírito Santo, que mudaram a minha vida radicalmente, para sempre. A primeira descoberta sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, ele não é um som, não é um vento, ele não é o fogo, ele não é um óleo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode ser representado pelo som, de repente, pelo vento, ele pode ser representado pelo fogo, pelo óleo ou pela água, ou qualquer outra coisa que a Bíblia mencione. Mas ele não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Esta é a primeira descoberta que aconteceu na minha vida. Eu pensava que era uma energia, eu pensava que era um poder, eu pensava que era uma força. Mas eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Está me ouvindo? Ele é Deus. A Bíblia Sagrada menciona é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele fala, ele se entristece. O Espírito Santo escolhe. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver o Espírito Santo fazendo escolhas. Ele toma decisões. Ele não é uma coisa, não é uma energia, ele não é uma força, não é um poder. É uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer, ele é Deus. Dê um aplauso ao Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, ele é Deus. Agora, escute com atenção. A segunda descoberta sobre a pessoa do Espírito Santo, que mudou a minha vida, me levou para o próximo nível. O pessoal que está aí atrás está conversando muito aí, ó, o pessoal das mesas aí, estão dizendo que está atrapalhando aí, ó. Se vocês não vieram para participar, pelo menos não atrapalhem. Amém, gente? A segunda descoberta sobre o Espírito Santo, que mudou a minha vida. Eu descobri que o Espírito Santo é uma necessidade na minha vida. Eu descobri que eu nunca viveria o propósito de Deus para a minha vida sem a ajuda do Espírito Santo. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo consegue viver o propósito que Deus tem para a sua vida se o Espírito Santo não o ajudar. Está me ouvindo? Ele é chamado na Bíblia Sagrada de um ajudador. É aquele que nos ajuda a corresponder com o propósito de Deus para as nossas vidas. Você que está aqui hoje, você se esforça, você faz o possível que você consegue fazer para agradar a Deus, para viver o propósito de Deus para a sua vida, mas você sempre fica a desejar, você sempre fica aquém. Por quê? Porque ninguém consegue viver o propósito de Deus para a sua vida sem a ajuda do Espírito Santo. Você nunca viverá o propósito, porque você não vai suportar os processos, se o Espírito Santo não te ajudar. Está me ouvindo? Os processos, de repente, para se viver o propósito de Deus, eles podem ser dolorosos. Eu já vi, nem uma, nem duas, nem três pessoas, dezenas, e por que não dizer centenas de pessoas que se esforçaram para agradar a Deus, mas acabaram desistindo, por conta dos processos serem dolorosos, porque ignoraram a importância do Espírito Santo ser o seu ajudador. Está me ouvindo? Eu descobri que eu não viveria, e eu não vou viver o propósito de Deus para a minha vida plenamente, se o Espírito Santo não me ajudar. Eu tenho passado pelo estreito da vida por diversas vezes, situações de aperto, de dificuldades, de perseguições, de calúnias, de ameaças até mesmo da própria vida. Se fosse pela força do meu braço, eu teria desistido. Eu teria desistido do propósito de Deus. Mas esse livro diz, não é pela força, nem pela violência. Deus diz, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Você não consegue por si mesma, por si mesmo. Esta é a razão porque alguns de vocês estão vivendo altos e baixos na vida. E diga-se de passagem, alguns estão vivendo mais baixos que altos.
E por quê? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é um cristão, mas você não consegue e não irá conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Está me ouvindo? Então esta foi uma descoberta que mudou a minha vida, me levou para o próximo nível, porque eu não faço nada, eu não saio de casa, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não saio para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra de Deus, sem pedir a ajuda do Espírito Santo. Está me ouvindo? É o Espírito Santo que é o meu ajudador, é Ele que me ajuda. A palavra do Eterno diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Nós nem sabemos orar como convém. Está compreendendo? Nem orar eu sei, nem orar você sabe, mas é o Espírito Santo que nos ajuda no momento da oração. A Bíblia Sagrada, se você ler a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, você vai encontrar a gramática, a geografia, a poesia, a filosofia, você vai encontrar a história, a sociologia, mas você jamais vai viver a essência do que está escrito aqui. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu leio com a ajuda do Espírito Santo. Então a revelação vem. Jesus Cristo disse, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. É a revelação do que está escrito que traz vida. É aquilo que o Espírito revela, é que é o diferencial. Está me ouvindo? Você nunca vai viver o propósito de Deus para a sua vida, de fato e de verdade, se você não considerar a ajuda do Espírito Santo. Não dê um passo sequer, não saia para o seu trabalho, não vá ao comércio, não faça a viagem que você quer fazer, não realize negócio algum, não evangelize, não faça a obra sem considerar a ajuda do Espírito Santo. Está me ouvindo? Ele é o ajudador, é Ele que nos ajuda a viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então eu disse, muitos desistem, muitos retrocedem, muitos jogam a toalha, entregam os betes, porque estão insistindo na força. E repito, esse livro diz, não é pela força e nem pela violência, é pelo Espírito, diz o Senhor. Diga quem está ao seu lado, diga, não é pela força, é pelo Espírito. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Está me ouvindo? Você nunca viverá o propósito de Deus, de fato e de verdade, para a sua vida, se você não considerar que sem o Espírito Santo, você vai desistir. Eu repito, para viver o propósito tem os processos. E de repente os processos são dolorosos. E é o Espírito Santo que nos dá condições para prosseguir no propósito, apesar dos processos serem dolorosos. Está me ouvindo? A outra descoberta sobre o Espírito Santo, e que me ajudou e me ajuda, a qualidade da minha vida, seja que área da vida for, depende do nível do meu relacionamento com Ele. Eu vou dizer de novo, a qualidade da minha vida, seja que área da vida for, depende do nível do meu relacionamento com Ele. Eu repito, Ele não é uma coisa, não é uma energia, não é um fogo, não é o som, não é o óleo, conquanto isso possa representá-lo. Ele é uma pessoa, e Ele é Deus. E o nível do relacionamento de uma pessoa com o Espírito Santo é que decide a qualidade da sua vida. Está me ouvindo? Eu vou dizer de novo, o nível do relacionamento de uma pessoa com o Espírito Santo é que decide a qualidade da vida dessa pessoa. Eu vou te fazer uma pergunta: como está a qualidade da sua vida? Não precisa me responder. A chave ou segredo é o nível do seu relacionamento com o Espírito Santo. Se você estreita o seu relacionamento com o Espírito Santo, se você busca intimidade com o Espírito Santo, então você vai ver a qualidade da sua vida subir de nível. Quantos acreditam no que eu estou falando? Eu vou dizer de novo, a qualidade da sua vida é decidida pelo nível do seu relacionamento com o Espírito Santo. Se você é superficial, é raso no seu relacionamento com Ele, então a sua qualidade de vida, ela irá de mal a pior. Mas se você busca intimidade com o Espírito Santo,
Então a qualidade da sua vida, ela sobe de nível. Está me ouvindo? Esta foi uma descoberta também, que mudou a qualidade da minha vida. E todos os dias eu converso com o Espírito Santo. E toda hora eu converso com o Espírito Santo. Eu tenho lá o meu secreto com Deus. E toda hora eu digo: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me guia, me orienta. Espírito Santo, o que é que eu devo fazer? Está me ouvindo? O nível do seu relacionamento com o Espírito Santo é que decide a qualidade da sua vida, a qualidade da sua espiritualidade, inclusive. Se você é do tipo que Deus dá a farinha, o diabo vem e carrega o saco, tem alguma coisa errada. E Deus nunca erra, o erro nunca está em Deus. Não é Deus que tem que mudar, é a pessoa que tem que mudar. E você quer mudar para melhor? Melhore o seu relacionamento com o Espírito Santo. Diga quem está ao seu lado: melhore o seu relacionamento com o Espírito Santo. E a palavra do Eterno diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você nunca vai vencer a carne, os apetites pecaminosos da sua carne, se você não estreitar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você sempre vai ter recaídas. Está compreendendo o que eu estou falando? Você sempre vai ter recaídas. Estreite o seu relacionamento com o Espírito Santo, e Ele vai te sustentar, Ele vai ajudar você. É Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Você não quer ser reincidente, mas você é reincidente nas suas fraquezas, nos seus pecados, nos seus erros, porque você está ignorando que o nível do seu relacionamento com o Espírito Santo é que decide a qualidade da sua vida. Você pode dizer amém por isso? A outra descoberta sobre o Espírito Santo, e que me ajudou e me ajuda hoje, inclusive me ajuda a ajudar pessoas. Antes do Espírito Santo, erga sua cabeça e olhe para mim. Todo crente, eu vou ajudar você a entender isso, todo cristão tem o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Qualquer pessoa, de qualquer condição social, de qualquer grau de estudo, de qualquer idade, oriundo de qualquer modalidade de crença, qualquer pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua alma, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? Todo cristão passa a ter o Espírito Santo. Sabe qual é a coisa que eu descobri? Eu descobri, isso vai ajudar você. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão o Espírito Santo tem ele. Caiu a ficha? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo ter você. Uma coisa é você possuir o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo possuir você. Caiu a ficha não? Esta é a razão, porque a palavra do Eterno diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque muitos têm o Espírito Santo, possuem o Espírito Santo, mas são poucos que estão possuídos pelo Espírito Santo. É diferente. E você tem um pregador e você vê outro pregador. Você vê um homem de Deus e vê outro homem de Deus. Uma mulher de Deus e outra mulher de Deus. E você de repente consegue discernir: essa pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa possui o Espírito Santo. Mas você vê um outro e você conclui: essa pessoa não possui o Espírito Santo, ela está possuída pelo Espírito Santo. Está me ouvindo? Esta festa do Pentecostes, as revelações compartilhadas aqui, o mover que nós temos nessa festa, é para que de repente você não mais tenha o Espírito Santo, mas que você seja possuído, possuída pelo Espírito Santo. Seja possuído, seja possuída pelo Espírito Santo. Então eu descobri isso. Isso tem me ajudado. Eu disse a Deus, ó Deus, eu não quero possuir o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me possua. Compreende o que eu estou falando? Não olhe agora, mas aí perto de você tem uma pessoa sentada que ela possui o Espírito Santo. E não olhe, do outro lado tem uma outra pessoa que está possuída pelo Espírito Santo. Quem aqui quer ser possuído, possuída pelo Espírito Santo?
Então essa foi outra descoberta na minha vida, isso me ajudou. Eu estou aqui compartilhando para ajudar você que veio para essa festa do Pentecostes. Este lugar não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de distração, de passatempo. Se você queria um lugar para se distrair, tem muitos lugares na cidade, tem até um circo na cidade. Lugar para você se distrair, para passar o tempo. Esse lugar é o lugar para as pessoas serem possuídas pelo Espírito Santo. Que você não possua mais o Espírito Santo. Que você não faça mais aquilo que você quer, mas que você seja possuído, possuída por Ele, para você fazer aquilo que é a vontade dEle, aquilo que é o propósito dEle para a sua vida. Diga para quem está ao seu lado, diga: seja possuído pelo Espírito Santo. Está compreendendo? Essa foi uma descoberta maravilhosa. Eu tenho ajudado muitas pessoas. Tem gente que chega para mim e diz: mas eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Eu tenho o Espírito Santo. Eu digo: esse é o seu problema, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem você. Você possui o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não possui você. O dia que você for possuída pelo Espírito Santo. Está compreendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa. Você tem um copo que tem um pouco de água no copo, e você tem um outro copo que está transbordando de água. É diferente. A pessoa que o Espírito Santo tem ela está possuída por Ele, ela está transbordando da sua presença. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra descoberta, eu estou correndo. Antes de ser possuído pelo Espírito Santo, erga a sua cabeça, olha aqui para mim, isso vai ajudar você. Antes de ser possuído pelo Espírito Santo, eu possuía o Espírito Santo. Então, eu tinha fé para receber. Está compreendendo? Quantos aqui tem fé para receber? Eu só tinha fé para receber. Depois que eu fui cheio do Espírito Santo, depois que eu não mais tenho o Espírito Santo, mas Ele me tem. Eu não possuo mais o Espírito Santo, mas eu fiquei possuído por Ele. Eu não somente tenho fé para receber, mas eu tenho fé para dar, para compartilhar, para dividir. Enquanto a pessoa tem o Espírito Santo, me dá, me dá, me dá, me dá. O pão dela não é pão nosso, é pão meu. O pão meu, o carro é meu, a casa é minha. Está me ouvindo? O dinheiro é meu, o salário é meu. Mas a partir do momento que você é possuída pelo Espírito Santo, você não somente tem fé para receber, mas você tem fé para compartilhar. Você tem fé para dividir. Você não somente tem fé para receber, mas você tem fé para assumir responsabilidades diante das necessidades. Está compreendendo o que eu estou falando? Ou você pensa que os cristãos da igreja de Atos dos Apóstolos, que traziam os seus bens, vendiam fazendas, vendiam propriedades e colocavam nos pés dos apóstolos, você pensa que eles possuíam o Espírito Santo? Não. Só é capaz de fazer uma coisa dessas alguém que está possuído pelo Espírito Santo, alguém que tem fé para receber, mas aquilo que recebeu de Deus, ela não tem dificuldade para entregar, ela não tem dificuldade para sacrificar. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Estão lembrados do jovem rico? A única pessoa nos evangelhos que saiu triste da presença de Jesus. Ele possuía, mas ele estava possuído por aquilo que ele possuía. Esse é o problema. Não tem nada de errado você ter fé para receber, fé para possuir. Qual é o erro? O erro é você ficar possuído, possuída por aquilo que você possui. Você não precisa ir longe para encontrar pessoas que possuíram um diploma, colocou um DR na frente do nome, e essas pessoas ficaram possuídas pelo diploma. Subiu para a cabeça. Está compreendendo? Ou uma pessoa que de repente saiu de uma qualidade de vida rasa e prosperou, e agora tem o nariz empinado, está possuída por aquilo que possuiu. Enquanto a pessoa ganhava pouco, ela era dizimista fiel. Quando passou a ganhar muito, ela não entrega mais a fidelidade a Deus. Sabe o que ela diz? Eu vou comprar a cesta básica agora para dar para os pobres. Mas esse livro diz: traga o dízimo, a oferta na casa do tesouro, para manter a obra.
Mas quando você é cheia do Espírito Santo, você tem fé para receber. Fé para receber o salário, fé para receber os lucros, os ganhos, fé para conquistar. Mas você, cheia do Espírito Santo, você também tem fé para entregar, para doar, para sacrificar. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra descoberta sobre a pessoa do Espírito Santo. Antes, quando eu tinha o Espírito Santo, escute, isso vai ajudar você. Quando eu tinha o Espírito Santo, eu queria ser espiritual. Erga sua cabeça, olhe para mim. Quando eu tinha o Espírito Santo, eu queria ser espiritual. Depois que o Espírito Santo passou a me ter, eu fiquei possuído por ele. Agora o meu desejo é ser humano. Ser humano. Está me ouvindo? Quantas são as pessoas que elas são espirituais demais, que elas não se comovem com a dor do próximo, elas não sentem compaixão com o aflito, para com o necessitado, para com o desesperado, para com o carente, porque são espirituais demais. Está lembrado do sacerdote? O samaritano foi assaltado, ele está caído à beira da estrada, meio morto, meio vivo, e o sacerdote era espiritual, passou de longe. O levita passou de longe, mas o samaritano, ele não era tão espiritual, mas ele era humano. Está me ouvindo? Eu vou te contar um segredo. Quem gosta de segredo? Gosta de um segredinho, né? Mas eu vou contar assim mesmo. O propósito de Deus, através do Evangelho, é nos tornar espirituais para depois nos tornar humanos, de fato e de verdade. Caiu a ficha? Eu vou dizer de novo. O propósito de Deus com o Evangelho é nos tornar seres espirituais e depois nos tornar seres humanos de fato e de verdade. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então essa foi outra descoberta. A outra descoberta sobre o Espírito Santo. Quando eu tinha o Espírito Santo, antes de ser possuído por ele, eu queria ser um líder. Eu queria ser um líder. Mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo, sabe qual é o meu desejo? É ser um servo. Tem alguém aí, não? Eu vou dizer de novo, essa foi outra descoberta. Quando eu tinha o Espírito Santo, eu queria ser um líder. Eu queria arrebentar. Eu queria estar na crista da onda. Eu queria ser o soberano. Mas quando eu deixei de ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo passou a me ter, quando eu fiquei possuído pelo Espírito Santo, eu deixei de querer ser um líder. E o meu desejo é ser um servo. É ser um servo. Está me ouvindo? Sabe o que é que Jesus Cristo disse? Lá fora é assim. Quem está por cima, está por cima. Mas no meu reino, maior é aquele que serve. E só tem disposição para servir de fato e de verdade, para ser um servo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem ela. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Quantos aqui o Espírito Santo tem em você? Eu estava falando na reunião de pastores nesta semana. Uma das coisas que eu disse, entre outras, que a igreja moderna está corrompendo a espiritualidade das pessoas, dizendo que a pessoa vai ser um líder. Quem vai ser líder aí? Eu vou ser o líder. Você vai ser o líder. Eu disse para os nossos pastores, mudem o discurso, comecem a pregar, você vai ser um servo. Você vai ser um servo. Você vai ser um servo. Porque aos olhos do homem, o líder é aquele que domina. Aos olhos de Deus, o líder é aquele que serve. É o que está pronto para servir. E você nunca vai ter disposição para ser um servo se você tem o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo passa a ter você, você abre mão dessa ideia de dominar, de estar por cima, de buscar massagear o seu ego, de buscar palco, de buscar aplauso, de buscar reconhecimento. Quando você está cheia do Espírito Santo, você não quer ser líder, você quer ser o servo. Você está pronto para servir. Quantos servos nós temos aqui? Servos e servas. Eu disse, é por isso que o nosso ministério se chama Missão Mundial Servos.
Então eu disse, mudem o discurso, pastores. Comecem a pregar, você vai liderar sendo servo. Aos olhos de Deus você vai ser um líder, porque você está pronto para servir, pronto para ajudar, pronto para acudir, pronto para socorrer, pronto para ser mão amiga, ombro amigo. Então você vai ser o líder aos olhos de Deus. Está me ouvindo? Quantos servos e servas temos aqui? Estão compreendendo? Isso mudou a minha vida. Essa descoberta. Eu poderia ser um soberbo. Esse ministério, nós chegamos aqui em Barreiras, eu, a esposa e 2 crianças. E muitas das vezes nós não tínhamos a refeição completa. Está compreendendo? Eu não vou mencionar aqui os detalhes, mas Deus e a minha esposa sabem do que eu estou falando. As roupas da minha esposa, ela tinha 2 ou 3. Enquanto uma está enxugando no arame, a outra está no corpo para fazer. E graças a Deus não tinha essas redes sociais hoje que tira foto e posta, tira foto e posta. Aí tem que mudar de roupa. Era uma roupa no corpo e a outra enxugando no arame. O meu sapato, Deus sabe do que eu estou falando. Às vezes eu tinha que colocar um papelão dentro porque furava o solado. E andando nas ruas, para baixo e para cima, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E esse ministério cresceu do nada. E está crescendo. E eu vou abrir um parênteses aqui. Os melhores obreiros estão na Missão Mundial Servos. Os melhores obreiros estão na Missão Mundial Servos. E muitos deles chegaram endemoniados e nós tivemos que rolar no chão para expulsar o demônio. E por que é que eu digo que os melhores estão na Missão Mundial Servos? Porque tem uma igreja aí que fica pescando os obreiros nossos, pescando os levitas nossos, os ministros de louvor nosso. Por quê? Porque os melhores estão conosco. Quando estava endemoniado, ninguém queria. Quando era cachaceiro, ninguém queria. Agora que é um canal da graça de Deus para ajudar o pastor no bairro tal, aí eles ficam assediando e seduzindo e fazendo propostas. E por que fazem as propostas? Porque os melhores estão conosco. Foram gerados das nossas entranhas. E eu poderia, com o crescimento desse ministério, eu poderia ter uma vida regalada. Mas eu descobri. Eu falei isso outro dia. A construção dessa catedral aqui, nós derramamos lágrimas de sangue. Eu poderia ser o pastor aqui na catedral. Todo domingo, tremendo paletó, transmitindo os cultos pela internet. Se nós roemos o osso, eu poderia ter pensado, agora é a hora de comer o filé. Mas sabe, se eu ainda tivesse o Espírito Santo, eu estaria me esforçando para estar na vitrine do ministério. Mas eu fui cheio do Espírito, eu fui possuído por ele, então eu estou pronto para ser servo do pastor A, pastor B, pastor C. Eu sou o servo dos pastores. Estão me ouvindo? Glória a Deus pelo crescimento. Mas eu descobri que maior é o que serve. Diga quem está ao seu lado, diga maior é o que serve. Agora, escute, para terminar. O mundo precisa de Jesus Cristo. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. O mundo mau, o mundo profano, o mundo imoral, o mundo dominado pelos poderes das trevas, precisa do Salvador Jesus Cristo. E a igreja precisa do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, esse mundo mau, esse mundo baixo, esse mundo imoral, esse mundo profano, precisa de Jesus Cristo. A igreja precisa do Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo. Agora, isso vai mexer com alguns aqui. Lá no livro do Apocalipse. Apocalipse 3:20, a palavra do Eterno diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso faz alusão a Jesus Cristo, que está batendo na porta do pecador, querendo entrar. Mas isso faz alusão também ao Espírito Santo.
que está batendo na porta da igreja, querendo entrar. O Espírito Santo está batendo na porta da igreja, querendo entrar. O mundo precisa de Jesus, mas a igreja precisa do Espírito Santo. Eu fico doente quando eu vejo igrejas se transformando em palcos de apresentações, de shows. Igrejas que estão trabalhando mecanismos humanos, psicologia humana. Estão trabalhando a sedução do cenário para o ajuntamento de gente. Eu falei com os pastores. O que a igreja precisa é do Espírito Santo. Eu disse, faça a reunião Bom Dia, Espírito Santo. Leve as pessoas a serem embriagadas do Espírito Santo. Leve o seu obreiro, o seu levita, o seu músico. Leve as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está batendo na porta da igreja, querendo entrar. Mas a igreja virou uma instituição social. Virou uma comunidade com mecanismos humanos. Com pregações de autoajuda. Tem igrejas que o palavrão maior que alguém pode falar lá é Espírito Santo. Isso é um palavrão. Estão me ouvindo? Mas eu repito, Jesus está batendo na porta desse mundo, querendo entrar nos corações dos pecadores. E o Espírito Santo está batendo na porta da sua igreja, na porta da sua vida, querendo entrar. Essa foi outra descoberta. O mundo só vai conhecer Jesus se a igreja conhecer o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, o mundo só vai conhecer Jesus se a igreja conhecer o Espírito Santo. O mundo jamais conhecerá Jesus se a igreja não abrir a porta para receber o Espírito Santo. Tem alguém aí? Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Quando o profeta, ele foi na casa da viúva, a viúva era pobre, repare bem, era uma viúva, era pobre e estava endividada, e estava ameaçada pelos credores. O marido morreu e deixou dívidas, e ela está desesperada. E o profeta chegou e disse, o que é que você tem em casa? O que foi que ela respondeu? Ela disse, eu não tenho nada em casa, a tua serva não tem nada em casa. Aí ela se lembrou, a não ser um pouco de azeite. A não ser um pouco de azeite. Os cobradores estavam lá fora, os credores estavam ameaçando levar os seus filhos para pagarem a dívida. Sabe o que o Espírito Santo me mostrou? Essa viúva é um retrato da igreja de Jesus Cristo. A igreja tem uma dívida. Os cobradores estão lá fora. Estão ameaçando levar os nossos filhos. Satanás todo dia leva um. E você encontra, você fala, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? Caiu na gandaia. Os credores levaram. A igreja tem uma dívida de evangelização. A igreja tem uma dívida de pregação do evangelho. A igreja tem uma dívida para levar Jesus aos perdidos. Olhe para mim. O que é que a mulher tinha em casa? Um pouco de azeite. Sabe como é que a dívida foi paga? A multiplicação do azeite. Sabe como é que a igreja vai pagar a dívida? A dívida da evangelização, da pregação? Jesus disse, ide por todo mundo, é uma dívida que nós temos. A igreja só vai pagar essa dívida se acontecer a multiplicação do azeite. Compreende o que eu estou falando? E eu estou convencido que nós só temos um pouco de azeite. Só temos um pouco. Apenas alguns é que estão cheios do azeite, do Espírito Santo. Mas a palavra do profeta foi, entra na sua casa com os seus filhos. É o que nós fizemos hoje. Entramos na casa com os filhos na fé. E então o milagre da multiplicação do azeite aconteceu ali. Está me ouvindo? Eu creio que hoje à noite o azeite vai ser multiplicado. O azeite vai ser multiplicado e a nossa dívida com essa cidade vai ser paga. A nossa dívida de evangelização, a nossa dívida de libertar os cativos, os oprimidos, será paga. Você acredita no que eu estou falando? Para que essa dívida seja paga, tem que multiplicar o azeite. Senão, o cobrador, que é Satanás, vai continuar levando os nossos filhos. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então essa foi outra descoberta.
Agora, para terminar mesmo, olha aqui para mim. Satanás, isso é muito importante, você entender isso. Satanás, ele não tem um corpo. Satanás e os demônios, eles perderam o corpo. Eles tinham um corpo de glória, mas quando foram expulsos do céu, perderam o corpo. Eu vou ministrar isso uma outra vez. Então, os demônios estão sem corpos. E eles precisam o demônio precisa do corpo de alguém para fazer a sua obra. Jesus Cristo veio a esse mundo e ele precisava ter um corpo. Estão lembrados? Jesus nasceu como eu e você. Jesus teve um corpo, carne e sangue. O Espírito Santo, ele foi enviado. Deus Pai enviou o seu Filho a esse mundo. O Filho de Deus teve um corpo enquanto esteve aqui nesse mundo. Ele tem um corpo. Agora o Filho de Deus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem um corpo. Sabe qual é o corpo que o Espírito Santo está credenciado para possuir? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. O Espírito Santo, o corpo do Espírito Santo é a igreja. Sabe o que Tiago escreveu? A fé sem obras é morta. E o corpo sem o Espírito está morto. A fé sem obras é morta e o corpo sem o Espírito está. Isso significa também, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo sem o Espírito Santo está morto. A igreja está morta. Pode ter o barulho, pode ter a música, pode ter os melhores instrumentos, mas ela está morta. Não é isso que está lá em Apocalipse? Você é pobre, é cego, é miserável e está nu. Pode ter todo o aparato de igreja, mas se não tem o Espírito Santo, a igreja está morta. O corpo que o Espírito Santo precisa é a igreja. A igreja é o corpo que ele está autorizado, credenciado a possuir. Possui um individualmente, outro, mas é no coletivo que a obra que Deus quer que seja realizada nesse mundo vai acontecer, se a igreja como um corpo for possuída pelo Espírito Santo. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar, venha diante desse altar. Você que quer ser possuída pelo Espírito Santo. Você que tem uma bolsa, traz sua bolsa também, não deixa aí na cadeira não, porque na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Vem aqui diante do altar. Vem aqui, pode chegar aqui, pertinho aqui que o fogo pega. Eu vou falar quando você chegar no altar. O meu tema hoje foi descobertas sobre o Espírito Santo que mudaram a minha vida. Eu vou falar a última descoberta. Quer saber da última descoberta? Descobertas sobre o Espírito Santo que mudaram a minha vida para sempre. Olha aqui para mim. A última descoberta que eu vou contar para vocês. Eu vou contar. Sabe qual é? Eu não descobri nada disso. Foi o próprio Espírito Santo que me revelou essas coisas. Teve um tempo que eu pensei que eu tinha descoberto. Descobri nada. Hoje eu estou convencido que foi o Espírito Santo que me revelou essas coisas. Aleluia. Quantos querem ser batizados no Espírito? Tem alguém aqui que é batizada já no Espírito Santo? Tem alguém que já é? Com a evidência de falar em línguas? Aleluia. Você que não é, você vai ser. Você que já viveu a plenitude da unção, do poder de Deus, você vai ser renovado hoje, renovada em nome de Jesus. Fechem os olhos, nós vamos ter uma canção e você vai rasgar o seu coração. Lembre-se do que eu disse. O nível do seu relacionamento com o Espírito Santo é que decide a qualidade da sua vida, é que decide a qualidade do seu chamado, a qualidade da sua vocação ministerial. É o nível do seu relacionamento com essa pessoa, que é o Espírito Santo. Renda-se a Ele. Respire fundo, relaxe. Essa é a sua hora. Esse é o seu momento.
Ele vai te revelar. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, Fecha os olhos. queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva, incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Não posso viver sem o teu fogo, Fecha não os olhos. posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva, incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Oh, aleluia. Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva, incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Oh, incendeia, Senhor, incendeia a tua noiva, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Senhor. Incendeia, Senhor. Sopra. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aí os pastores imponham as mãos. Oh, Profetiza. Profetiza a Aleluia. plenitude. Profetiza a Aleluia. unção. Incendeia, Jesus. Pastores Incendeia imponham tua as mãos. noiva.
meu Deus. Incendeia a tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Profetiza o batismo no Espírito Santo. Profetiza a unção. Profetiza o renovo, a plenitude. Incendeia, incendeia sua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia sua noiva. Oh, aleluia. Balaquecha, balacheque, balache. Incendeia nossos corações, ó Senhor. Encha a tua igreja embriagada, meu Deus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Incendeia a tua igreja. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor continua o mesmo Deus. Vem, O Senhor não Espírito mudou, Santo, a vem tua agora, promessa Senhor. está viva. Fala em línguas, fala em Incendeia a tua línguas. igreja, Senhor. Rebaixara, canta, labaxarema. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Babaquecha, balacheque, balachou. Babaqueche, balachei. Seja cheio do Espírito Santo. Receba, receba. Aleluia, aleluia. Aleluia, a promessa do Pai, a promessa do Senhor. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia a tua igreja. Não podemos viver sem teu fogo. Receba, não podemos receba. viver sem tua presença. Oh, aleluia. E calabaxarabacalaba. Riandalabaxeri, andelabaxuririca. Incendeia. Receba agora, receba. Incendeia. Seja batizado no Espírito Santo. Incendeia. Receba a plenitude. Sua noiva. Incendeia. Aleluia. Incendeia, Senhor. Balaquecha, balacheque, balachei. Sopra, Espírito Santo, e enche, enche. E batiza, embriaga, Senhor. Batiza. Embriaga a tua igreja, embriaga teus servos, embriaga os filhos, ó Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Seja Espírito Santo, seja vem. embriagado, seja batizado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E tu és santo. Tu és o mesmo Deus. A promessa está viva. A promessa está viva para nós. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vem e desce como fogo. E desce como fogo. Incendeia a tua noiva. Incendeia a tua igreja. Vem como em Pentecostes, vem. Incendeia os que têm sede e fome. Embriaga os que têm sede e fome.
Embriagos que têm sede e fome. Embriagos que têm sede e fome. Espírito Santo, Espírito Santo, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Deus, oh aleluia. Aleluia. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba a plenitude. Seja possuído, possuída pelo Espírito Santo. Sopra, sopra o vento impetuoso e enche este lugar. As nossas vidas, batiza-nos com teu Espírito Santo, enche a tua igreja, oh aleluia. Faz de novo, Senhor, no nosso meio, faz de novo, Senhor, em nosso meio. O vento está soprando, o Espírito está soprando, o Espírito está soprando sobre ti, o Espírito está sobre ti, aleluia, oh aleluia, aleluia, receba, oh. Senhor, vem neste lugar e enche este lugar e enche este lugar, Senhor, e enche a minha vida. Enche este lugar e enche este lugar, enche a minha vida, enche, 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 enche e enche a minha vida. Maravilhoso, Tu és o mesmo Deus. Enche este lugar, enche este lugar, e enche a minha vida. Oh, aleluia! Vamos até chamar a
receba, receba. Fala em línguas. Começa a dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Quero ver o teu rosto. Agora. Abraça-me. Agora escuta. Escute. Ouça. Ele está aí com você, o Espírito Santo. Ele está aí com você. Aleluia. E Ele quer possuir você. Você possui o Espírito Santo, mas é Ele que quer possuir você. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Seja cheio, seja cheia. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Agora, escute com atenção. Só um momento. Só um momento. Escute. Qual é? Eu não sei se você já viu imagens, vídeos de uma torre geradora de energia eólica. É uma torre enorme que tem uma hélice. O vento vem, a hélice gira e produz energia. Qual é a diferença de uma torre dessas para um ventilador? O ventilador também tem uma hélice. Sabe qual é a diferença? O ventilador, a hélice gira e produz vento. Mas para a hélice do ventilador girar, tem que consumir energia. Tem que estar ligado na tomada. A torre de energia eólica é o contrário. O vento faz ela girar e ela produz energia. Vou dizer de novo, o ventilador consome energia para produzir o vento. A torre, o vento gira a hélice e ela produz a energia. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com você? Comigo? Quantas das vezes você é um ventilador? Você está consumindo energia enorme para produzir vento, para produzir o mover na sua igreja. Quando na realidade tem que ser o contrário. É o vento do Espírito que faz o mover acontecer para produzir o poder. Caiu a ficha agora? O ventilador consome energia e produz o vento. Aí todo mundo, tem um vento aqui. O vento do Espírito está aqui. Mas está consumindo energia para poder fazer um vento que não é o do Espírito. A torre de energia eólica, ela recebe o vento, a hélice gira e aí produz energia. O que a igreja precisa, o que você precisa, é esse vento do Espírito para fazer um mover de Deus acontecer na sua vida, para produzir o poder. Compreendeu isso? Então, qual é a minha oração agora? Nós estamos terminando. Vamos liberar as pessoas que têm que ir embora agora, mas quem quiser ficar aqui, o pessoal vai estar ministrando ainda, tá? Você que não tem pressa, você está igual Jacó.
Você falou, eu só saio daqui quando o Senhor me tocar. Pai eterno, eu oro abençoando as pessoas que vão para casa, livre de assalto, de acidente, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. E que essa pessoa continue se rendendo ao teu Espírito, ó Pai, para que ela seja possuída pelo Espírito Santo, para que ela não seja mais a mesma pessoa. Eu oro, eu profetizo que amanhã de manhã, na reunião Bom Dia Espírito Santo, vai haver um mover na igreja dessa pessoa. Uma unção nova vai vir, um renovo, em nome de Jesus. Eu profetizo uma colheita de almas, através da multiplicação do azeite. Nós vamos pagar a dívida da evangelização, em nome de Jesus, amém. Então quem tiver que ir, pode ir. Agora quem quiser ficar, vai continuar aqui o mover. Não paga nada, tá? É unção, é glória. Fecha os olhos. Aos teus pés, Cante. és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Tu és maravilhoso, Senhor. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem alguém que quer mais de Deus aí? Quer mais de Deus, Jarvis? Hã? Quer mais de Deus, pastor? Aleluia. Tem gente recebendo, tem gente com a palavra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um e continua buscando o Espírito Santo. Buscando mesmo. Que Ele nunca negou o Espírito Santo para ninguém, o Pai. É a sede e a fome que vai fazer com que nós venhamos receber.
Abraço, que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus.